Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações do Bradesco, BBDC4, pregão desta terça-feira, dia 19 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui embaixo tem o botão inscreva-se e o sino das notificações logo ao lado. Deixe o sino das notificações ativado para receber aí toda a notificação de novo conteúdo aqui dentro do canal. E também explore o conteúdo existente, o conteúdo de aprendizado, e fique antenado na programação do canal na parte de análise, que é um conteúdo vasto aqui todos os dias para você. Análise então especial de BBDC4, lembrando para quem é novo aqui no canal, a análise especial, o foco dela é olhar para várias periodicidades, gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, traçando um cenário como um todo para esse papel. Desde quem trabalha pensando no longo prazo, quem pensa do médio para longo prazo, quem trabalha no curto para médio prazo, quem trabalha no curtíssimo para curto prazo. Ou seja, em diferentes periodicidades, em diferentes tempos gráficos, a gente tem diferentes investidores, né, com perfis diferentes, que podem tirar proveito aqui desta análise, que é o cenário como um todo. Está bom para comprar, para o longo prazo? Está ruim? Como é que seria a estratégia de comprar, de ficar de fora, ou mesmo, enfim, sair de uma posição comprada do papel. Vamos lá falar primeiramente do gráfico anual. O gráfico anual, no ano passado a gente teve uma queda de 15,54%, 2020. Devolveu basicamente, exatamente o que subiu em 2019. Por quê? Porque o fechamento de 2018 foi 27,12. Fechamento de 2020, 27,12. Então, basicamente, fechou no mesmo ponto que era o fechamento de 2018. Então, tivemos um ano ali, 2 anos, basicamente, sem fazer nada, teoricamente, né, porque a volatilidade foi enorme, mas no final das contas o papel não conseguiu evoluir tanto nos últimos 2 anos, ficou basicamente de lado e nesse momento apresentando uma queda já no mês de janeiro, nesse ano praticamente de 3%. O que temos, né, para esse ano? A expectativa é mais para cima. Por quê? Movimento de alta gerou uma sinalização para baixo, só que consegue gerar um fechamento até acima da mínima do ano passado, que demonstra isso aqui uma força compradora, essa sombra inferior. E considerando os anos de crise que já aconteceram em cima desse ativo, que vai lá, testa a média, toda vez que gera ali uma crise, os anos seguintes foram anos de recuperação. Anos de recuperação. Então a expectativa para esse ano é um ano que seja um ano positivo, tecnicamente falando. Baseado nisso, eu já vou entrar comprando, tem que olhar para uns prazos menores, eu poderia até arriscar dessa forma, fazer uma compra e tentar aguardar ali o fechamento desse ano. É uma alternativa que assim, eu não quero olhar mais para nada, vou fazer isso. Mas como é possível olhar para prazos menores e tomar uma decisão se é o momento mais adequado de entrada, a gente vai falar a respeito sobre isso nessa análise. Outro ponto aqui é o gráfico quadrimestral, que gerou no último candle, essa barra que representa 80 pregões, 80 dias. Não são 80 dias corridos, são 80 pregões, 80 dias úteis, representando aí basicamente um quadrimestre. Então temos aqui um movimento de fundo, um sinal de fundo, mas numa tendência indefinida. A tendência é de alta lá no gráfico anual, apesar de ter tido um sinal de correção, mas baseado na estatística de crises anteriores, a expectativa para o ano é positiva. Aliado a isso, tivemos no gráfico quadrimestral, que é um prazo abaixo, uma sinalização de um fundo em cima de um nível de suporte, que testa, gera um candle muito forte para baixo, mas não dá sequência, e volta a gerar esse sinal de fundo. Nas crises anteriores, tivemos algo parecido. Vai lá embaixo, gera um sinal de fundo, até teve um quadrimestre aqui negativo, mas continuou tendo um movimento de subida. Ou seja, ficar atento. Quadrimestre vindo para baixo, se gerar sinal de alta em prazo menor mensal ou semanal, traz a alternativa de se buscar compra, tentando pegar um movimento mais longo para cima. Aqui de novo, caiu forte, chegou aqui, daqui para cá, uma queda ali na faixa de 50%, gera um sinal de fundo, voltando para cima da média. Algo semelhante que aconteceu aqui, ó. Cai forte, gera um fundo logo na sequência.
volta para cima da média. Aqui já não teve algo tão forte para baixo. E olha a pancada para cima. Mais uma vez, volta para baixo da média, volta para cima, confirma um fundo, também gera um movimento para cima. De novo, nova sinalização aqui de fundo, novo movimento para cima. Logo, o que nós temos? Um cenário que a expectativa maior é de poder ter algo para cima, a continuidade desse movimento de subida, mesmo que esse quadrimestre passe aqui 4 meses de lado ou de tendo uma baixa, como aconteceu aqui para trás que eu demonstrei. Ficou ainda acima da média e voltou para cima. Então é importante se sustentar acima da média. Suporte é um primeiro ponto que está aqui em 24,40, vai alterando. E depois na faixa dos 23,66. Enfim, acima dessa região aqui seria importante manter-se acima desse patamar, não voltar a fechar abaixo, gerar nova mínima que descaracterizaria essa expectativa. Ou seja, se tiver um candle fechando aqui para baixo da média, gerando nova mínima, já diminui a expectativa de alta da ação. Mas enquanto não tiver nada contrário, o que nós temos objetivamente para ser feito é montar a estratégia tentando focar em compra. Dá para comprar aqui? Dá para comprar já aqui na expectativa de pegar algo para cima. Se vier um pouco mais para baixo, você tem uma alternativa de buscar um sinal de alta num prazo menor para reforçar a posição comprada inicial. Ou seja, não compraria já pesado já no ponto que se encontra. No gráfico mensal, então no quadrimestral, temos todo um processo de início de movimento de subida. Apesar da tendência indefinida, a tendência era de alta, e ela foi indefinida aqui quando perdeu essa sequência de topos e fundos ascendentes. Mas quando ela volta para cima já da média, para cima da região de resistência, ela cria-se uma expectativa de retomada dessa tendência de alta de prazo maior, pelo gráfico quadrimestral. Então é uma tendência indefinida, mas com viés de alta, que tem resistências ali por volta dos 29,02, passando aqui na faixa lá dos 31,05, seguido de 31,77. Ponto mais alto, máxima histórica, na casa dos 33,88. Depois disso, vamos falar aqui do gráfico mensal. No mensal, nós temos uma tendência de alta, formada por esses topos e fundos, por essa sequência de movimentos, topos e fundos ascendentes. Onde bateu? Na zona de resistência, fundo anterior, tende a funcionar como resistência. Como é que chegou aqui nesse patamar? Se eu jogar aqui no gráfico semanal do lado de cá, dá para ver que chegou depois de várias semanas subindo, chega num nível aqui de resistência do gráfico mensal, o que aumenta a chance de entrar a pressão vendedora, que é o que está acontecendo esse mês, caindo aí 3,15%. Pode ter algo para baixo? Pode. Tem ainda o sinal para se ter uma sequência de meses para baixo? Ainda não. Será importante para esse ativo permanecer acima dessa região aqui, ou seja, voltar para baixo desse patamar da média, ou seja, da região dos 23,89, que é um suporte, até mesmo abaixo da média móvel exponencial 3 períodos, que nesse momento está em 23,63, seria um sinal de enfraquecimento da tendência de alta em cima aqui do gráfico mensal, que representa ali o médio para longo prazo. Qual a expectativa de subida? Pegando aqui esse pivô de alta, projetando aqui esse pivô a partir do todo o recuo que ela fez, temos uma projeção por volta dos 29,28, primeira projeção de alta. Segunda projeção de alta, a gente vai colocar até a projeção clássica, essa aqui é a projeção alternada, ou seja, representando o quê? Representa um pedaço desse movimento, 61,8%, desculpe, 100% desse movimento sendo projetado a partir dos 18,89. Então aqui nós temos a projeção de 100% desse movimento, percentualmente falando, projeta a BBDC4 na faixa dos 29,28. Expectativa de subida no primeiro momento. A projeção clássica, que é fazer essa projeção que eu acabei de fazer aqui, uma de 61,8% desse movimento e outra de 100% desse movimento, o tamanho completo desse movimento, projetando aqui a partir dos 23,89. Temos projeção em 31,33, que já vai entrar numa zona de resistência muito importante para o papel, na casa dos 32,11. A primeira zona de resistência que foi testada está sendo respeitada, 27,96, R$28, essa região aqui, ó, por volta de R$28. E o próximo nível de projeção já é superando a máxima histórica lá nos R$37,04. Então temos essas projeções para Bradesco aqui no gráfico mensal.
Quais são então as alternativas de entrada? Vou entrar, como eu já falei no gráfico quadrimestral, entrar um pouquinho aqui, ou se tiver recuo um pouco maior do preço, posso pegar aqui, por exemplo, o Fibonacci nesse movimento de subida e verificar que a retração de 38,2% de tudo que subiu está em R$ 24,31. Então, se recuar aqui nos 24,31, ficar atento ou para entrar já comprando ou aguardar, por exemplo, lá no gráfico semanal, um sinal de alta, um sinal de fundo ascendente. Então, essa seria a alternativa aqui para buscar a entrada pelo gráfico mensal de Bradesco. Outro ponto importante a ser destacado aqui nesse pivôzinho de alta, nessa recuperação do papel. Primeiro, rompeu a máxima de março, que foi o pico da crise, né? Não chegou a devolver toda a queda lá dos primeiros 3 meses do ano passado. O Ibovespa já conseguiu fazer isso. O BBDC4 ainda não conseguiu. Significa dizer que o BBDC4 está nesse momento mais fraco do que a média, mais fraco do que o próprio Ibovespa. Mas já gerou um sinal que eu considero interessante, superou a máxima lá de março. E segundo ponto, se eu pegar a retração do Fibonacci em toda a queda lá dos 3 meses iniciais do ano passado, pegando aqui, aplicando aqui, dá para ver que era a retração de 61,8 era em R$ 25,02. Gera um fechamento acima dos 25,02. O que significa? Significa dizer que aumentou a probabilidade de poder ter um movimento que vai buscar lá a região da máxima histórica que está na faixa dos 33,75, 33,88. Né? O 33,75 é desse movimento, mas vamos buscar essa região aqui de preço. Aumentou essa expectativa. O que muda realmente é essa expectativa positiva que nós temos de maneira geral no papel fundo, lá no gráfico quadrimestral. Expectativa de um ano positivo para 2021, baseado na questão das crises, nas recuperações pós-crise. Um teste de média móvel no gráfico lá anual. E no pivô de alta que está aqui, que tem projeções mais aqui para cima, mais essa questão que eu estou falando da retração de 61,8% que houve fechamento para cima dela, então são variáveis que vão aumentando a chance disso acontecer. Logo, o que a gente busca aqui em cima desse papel? Possibilidade de compra dentro desse grande movimento de subida. A primeira forma é entrar logo aqui, segunda forma seria buscar sinalizações de alta, seja pelo gráfico mensal. Quais são as sinalizações de alta? Um aqui, por exemplo, vem aqui, fica de lado alguns meses, por exemplo, vamos supor que fica aqueles 4 meses, um quadrimestre que eu mostrei lá numa recuperação lá para trás, lá de 95, 92, enfim, nessa faixa aí, lá para trás de uma crise que teve um quadrimestre negativo. Foi aqui, ó, vou colocar até aqui do lado de cá. Esse aqui, ó, que teve um sinal de alta e depois gerou um quadrimestre de baixo. Então suponhamos que tenha isso aqui. Qual seria o principal sinal para se ter vindo lá para romper a máxima histórica? Um pivô de alta ou um fundo ascendente no mensal. Qual outra alternativa? Recorrer para um gráfico semanal e buscar também algum sinal de alta, superação da máxima da última máxima descendente aqui do gráfico semanal. Então está vindo com a sequência de queda. A tendência do gráfico semanal, que é a tendência de curto a médio prazo, é de alta nesse momento. Chegou no nível de resistência que eu já mencionei lá, são a sequência de fundos anteriores do semanal, que também são fundos lá no gráfico mensal. Essa sequência, que é aqui, ó, esses dois fundos aqui, ó, que são representados aqui por esses vários fundos do semanal. Bateu lá e perdeu força. Ok, está corrigindo um longo movimento de subida. Precisa agora gerar um sinal de alta. Se quer, não, vou entrar aqui comprando agora, eu vou aguardar um sinal de alta no semanal. Também é outra alternativa para se tentar pegar um movimento de subida aí de curto para médio prazo, ou mesmo tentando pegar um pedaço do movimento de médio para longo prazo, que é do gráfico mensal, para cima, tentando logicamente focando em ter ali uma região de máxima histórica como objetivo inicial dessa entrada. Quais são os pontos de suporte aqui então para gerar alguma sinalização positiva pelo semanal? Média móvel está na faixa dos 25,84, não foi testada ainda, e aquela retração ali que ficou na faixa dos 24,67, podendo buscar a entrada aqui, por exemplo, gerando sinal de fundo em cima dessa região de suporte. Esse seria o principal aspecto para a entrada. Qual outra forma? Ficou aqui de lado também no semanal, pivô de alta, também outra alternativa de compra em cima do ativo.
Então temos alguns pontos positivos. Tendência de alta de médio prazo, tendência de alta aqui de curto para médio prazo semanal, mensal tendência de alta, quadrimestral tendência indefinida mais com viés de alta, com sinal de fundo. Aspecto mais favorável. O que está ruim nesse momento para o gráfico de Bradesco é a questão do curto prazo. A curto prazo está dentro ali de uma tendência que é o gráfico diário, curtíssimo a curto prazo está dentro de uma tendência mais de baixa. Só que nada muito relevante, que se eu pegar aqui, todo esse movimento de subida ainda não foi perdido. Esse grande fundo aqui ainda não foi perdido. Um movimento que é responsável pela máxima de toda a subida, de toda a tendência de alta anterior, a mínima está aqui. Não foi perdido, apesar dessa pivôzinho de baixa. Mas o viés é de baixa. Não tem um sinal de compra aqui de swing trade ainda nessa ação. Por esse motivo que seria interessante lá no gráfico semanal acontecer um retorno um pouco maior do preço para buscar uma entrada em cima desse papel. Então, nesse caso aqui, como é que seria uma compra em cima dessa ação? Primeiro ponto de suporte que ela se encontra aqui na faixa dos 26,25, principalmente na faixa dos 26,09. Por volta ali dos R$ 26,09. Essa região aqui assim, ó. Que aí é onde tem mais testes, né? Ou seja, onde teve mais testes, testou e ficou acima. 26,09. Depois, mínima aqui. 25,68. E abaixo disso, a gente pode falar na faixa lá dos 25,23, que é outro nível bem testado aqui para trás. Ó. Então, são esses níveis principais. Vou buscar algum tipo de compra aqui, querer antecipar o início de um movimento de alta lá no gráfico semanal. Ideal que acontecesse uma movimentação um pouquinho maior do preço aqui, superasse a máxima do pregão anterior para arriscar uma compra, stop aqui embaixo tentando pegar um movimento de subida. Outra forma de entrada, gráfico semanal, vem aqui, bate aqui na média e gera o sinal de fundo ascendente. Então são essas alternativas. Qual outra? Dalton, se começar a subir a partir de agora, eu olharia um pouco mais para se buscar a compra somente se gerasse fundo ascendente ali para cima, basicamente dos 27,50. Para operações de swing trade. O que é essa operação de swing trade? É a operação que você está ficando ali querendo pegar um movimento de alta do gráfico diário que dure de 3 a 10 pregões. Então, operação de curtíssimo para curto prazo. Quando a gente vai para o semanal que está tentando pegar um movimento semanal, você está tentando pegar um movimento de 3 a 10 semanas, que já a gente está falando de curto para médio prazo. E aí do mensal que você está tentando pegar aqui um movimento todo de subida, a gente já está falando de médio para longo prazo, de 3 a 10 meses. Acima disso, a gente já vai falar só de questão de longo prazo, né? Que já vai ficar de 3 quadrimestres a 10 quadrimestres posicionados em cima do papel. Então é isso, o cenário como um todo é positivo, curto prazo negativo nesse momento, mas dentro de um processo de correção que para mim ainda é bem tranquilo, bem de acordo com a expectativa, ainda mantendo uma expectativa maior de subida mais adiante, mas que no momento passa por um desconforto para quem está comprado, por exemplo, nesse papel e está querendo que ele continue subindo, ou seja, todo mundo que está comprado no ativo quer só que ele suba, que ele não caia. Isso não acontece no mercado de renda variável. E no caso de BBDC4, eu diria que ainda está controlado o cenário, não desmontou, controlado no sentido de que não desmontou a expectativa ainda de alta. O que desmonta essa expectativa de alta, que eu já mencionei, é voltar muito para baixo ali dos 24 para 23,90, média móvel 13 períodos no gráfico mensal. Enquanto isso não acontecer, ainda o viés é mais para cima, é olhar um pouco mais com carinho para posições na ponta compradora de prazo maior. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.